Olá! Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Toda semana eu tô aqui pra gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa série, né? Que o tema é Judas. E hoje nós vamos falar sobre algo que marcou muito esse personagem. Além da traição, né? É algo que acontece e é comum muito no nosso cotidiano, que é a distração. Então vamos ler aqui em Mateus 26, no versículo 20, diz assim: Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: O que mete a mão no prato, esse me trairá. Só até aí? Quando eu e você nascemos, né, nós passamos pela infância, eu acho que é um dos melhores momentos da nossa vida, porque durante a infância a gente não tem problema com muitas coisas, a gente não se preocupa com conta, não se preocupa com as dificuldades cotidianas, não tem que trabalhar. Eu acho que as maiores preocupações de uma criança é brincar e a escola, os deveres, os problemas que ela vai criando, né, com os amiguinhos, com os primeiros relacionamentos, né? Mas quando a gente cresce, a gente meio que perde isso e abandona essas coisas. E existe algo em nós que começa a nos corroer. E quando nós encontramos a fé ou encontramos o amor de Jesus, nós precisamos ficar atentos a isso que recebemos. Mas se você reparar uma criança, ela às vezes está fazendo uma coisa, não sei se todas as crianças são assim, mas pelo menos meus sobrinhos estão fazendo uma coisa, daqui a pouco estão fazendo outra. E muitas coisas, né, ao mesmo tempo, ainda mais a geração de hoje que mexe em diversos tipos de aparelhos eletrônicos. Mas nós crescemos e não aprendemos a concentrarmos em algo que se estabeleça como prioridade. Então, a partir do momento que nós trabalhamos, nós ficamos ocupados com diversas coisas. E essa diversidade de coisas acaba tirando, às vezes, o foco. E é sobre isso a nossa conversa. Sabe, eu fico olhando essa cena e eu penso, será que Judas não acabou de ouvir o que o mestre falou? O mestre disse: aquele que mete a mão no prato comigo há de me trair. E Judas lá de boa, metendo a mão no prato. Sabe por quê? Porque ele está distraído. Porque ele está pensando em tanta coisa que ele vai fazer. Olha, eu vou chegar lá no Sinédrio, vou pegar o dinheiro, vou pegar as 30 moedas. Ele está ocupado, a mente dele, ele não está conseguindo entender o que Jesus está falando. E eu acredito que quando Jesus diz para ele que aquele que mete a mão no prato comigo, era uma chance dele parar e pensar, dele parar e refletir, dele parar e olhar e falar: o que eu estou fazendo? E isso não acontece só na vida de Judas, isso acontece na vida de muita gente. Às vezes Deus está falando, Deus está gritando, mas como nós ganhamos muitas responsabilidades, nós ficamos atordoados com todas elas. Será que você nunca foi para a igreja e ficou pensando o que você teria que fazer amanhã? Ou o que teria que ser feito no outro dia? Ou o problema que teria que se resolver? Se você está nesse estado, eu aconselho que você pare imediatamente. Hoje existe uma enfermidade que se chama... não sei se a enfermidade é essa, mas a síndrome, eu não vou lembrar, mas é uma síndrome relativa
há muito trabalho. E as pessoas que gostam muito de trabalho são chamadas até de workaholic, alguma coisa assim, né? Mas por quê? Porque esse mundo e o que acontece nesse momento nos impulsiona a pegar várias tarefas, a fazer muitas coisas. Só que quando nós fazíamos quando criança, era divertimento, era uma brincadeira, só que hoje se tornou uma obrigação. E por se tornar uma obrigação, eu começo a fazer as coisas como se fosse até um robô. Como é que eu tenho vivido e tratado as coisas de Deus? Será que eu estou metódico nas coisas? E aí eu já sei que eu devo orar quando eu entro na igreja, que eu vou sentar, que eu vou ouvir um hino, que eu vou abrir a palavra. Como é que tem sido a minha vida? Eu tenho vivido uma novidade com o Senhor, ou tenho criado um metodismo para que eu alimente a religiosidade, não a fé. Judas criou elementos de religiosidade, ao ponto de que ele fazia tudo aquilo ali religiosamente. E como se fosse prestando um exercício de ponto. Eu preciso bater ponto, preciso manter essa postura, eu preciso... Mas a mente dele estava em outro lugar. Quando a gente ouve a história do discípulo Judas, é interessante, é importante analisar o que levou ele a tal ponto, a tal situação. Porque se eu olho para isso e falo, isso foi só ele, e não olho para mim e começo a perceber que eu estou esfriando na fé, porque eu estou dando prioridade a outras coisas, e essas coisas estão me roubando de ouvir a voz de Deus. E Deus está gritando comigo, você está metendo a mão no prato comigo. E eu estou metendo a mão no prato e não estou percebendo. Porque eu estou tão distraído com minhas coisas que eu não consigo ouvir a orientação do Mestre. E aquilo que era apenas uma fala, e era para me constranger, era para eu olhar para os outros discípulos, tipo, foi descoberto, e chorar de arrependimento. Não, eu estou tão preso às coisas que estão aqui dentro da minha cabeça, que aquilo que o Mestre fala não me constrange, não me toca, não me alcança, por causa das minhas prioridades, por causa das coisas que eu escolhi me envolver e me permitir naqueles momentos. E a voz de Deus passou a não ser mais a prioridade. Então o trabalho passou a ser prioridade. Talvez um plano de realização pessoal, talvez um sonho. Não que seja ruim, não é ruim. Quando não te atrapalha de ouvir a voz de Jesus. Quando não te atrapalha de ser metódico, ao ponto de você ser revelado e você continuar fazendo como se nada tivesse acontecendo. Ei, está acontecendo. Cristo te viu, Jesus viu o que você fez. E está falando, é você que está metendo a mão no prato comigo que vai me trair. Você, como é que eu vou fazer para receber essa moeda? Você foi descoberto, mas você está tão longe que nem a voz de quem está do teu lado consegue ouvir. O Espírito Santo está bem perto, ele está falando, sussurrando no teu ouvido. Mas se as coisas pessoais forem prioridade, você não vai conseguir ouvir. E ele está dizendo, é aquele que mete a mão no prato comigo que há de me trair. Guarda isso no teu coração. Se você gostou, compartilhe. Não permita que as coisas do mundo te roubem, te levem, te tirem da presença de Jesus. Te tire o prazer de ouvir a voz dele. Porque se ele te corrige é porque ele te ama, ele não quer te perder. Ele não quer que você continue com a mão no prato, mas quer que você tire e repense que existe uma prioridade muito maior. Amém? A sua vida. Um beijo. E se você puder, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.